Tudo, e você? Bem, bem, caminhando. Vamos lá, pessoal, já gravando, então, bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos à aula de filosofia com vocês, nossos alunos do primeiro ano, né, do IFES Campus Vila Velha, do curso integrado. Vamos lá, gente, vocês viram com o professor Ernesto até, né, escolástica, né, baixa Idade Média, filosofia medieval, vocês terminaram, né, estudaram nesse primeiro ano filosofia antiga, né, pré-socrático, Sócrates, Platão, Aristóteles, lógica, início da metafísica, né, aí começaram a estudar patrística e escolástica, tá? E agora comigo a gente vai só fazer um flerte, um apontamento para a filosofia moderna, tá? A gente teria outros conjuntos de autores que são chamados renascentistas, né? A gente faz o mesmo paralelo em história, vocês vão estudar isso em história também no ano que vem, né? Finalmente, né, vão ter história, né? Às vezes o nosso primeiro ano sofre, né? O pessoal que gosta mais de humanas, assim, com aquelas saudades de querendo aulas de história, né? Mas enfim, vocês vão voltar a ter história, então vão ter história ano que vem, semestre que vem. Mas vocês já estudaram Renascimento em outro momento da vida de vocês no ensino fundamental, né? Então vocês lembram, né, as tartarugas ninjas, né? Michelangelo, Rafael, Leonardo, Donatello, que são, né, além de escultores, pintores, são vultos muito importantes do renascimento cultural europeu, né, e marcando a baixa Idade Média e, obviamente, o surgimento de um pensamento que a gente chama de humanista, antropocêntrico, uma perspectiva diferente do teocentrismo, dos fatores religiosos do medievo, tá? E aí, então, no período moderno, nessa proto-modernidade, a gente vai, então, começar a falar sobre alguns autores, e com vocês eu escolhi um epistemólogo, professor de metafísica e epistemólogo, professor René Descartes, que é dono, já vou passar a palavra para você, Ana, que é dono, na minha opinião, da segunda frase mais famosa da filosofia, né? A primeira, acho que é Professor, sei que nada sei. Oi, oi, a É Eduardo. que a sua tela tá tela, ela preta. tá preta. Não tá apresentando pra gente. A que você tá compartilhando, no caso. Não você. Mas o meu vídeo tá aparecendo. Sim, você Seu tá. vídeo tá. Ela que você tá compartilhando. Agora voltou. Agora tá Foi normal. agora. Então, isso, é porque eu tô olhando primeiro para vocês. Daqui a pouco vai ficar preta de novo, não vai ficar? Não, Quando eu estiver apresentando, ela vai aparecer, agora tá normal, é. tá bom? Mas, Beleza. por favor, era isso que você queria falar também, Ana? É, era isso. E eu também ia comentar que história sempre foi uma matéria favorita. Eu fiquei muito triste. Não ia ter no primeiro ano. Fiquei muito chateada, entendeu? Mas Ah, graças a Deus, mas no segundo. vai ter no segundo e no terceiro, fica tranquila, Ai, tá que bom. bom? E aí, gente, vai ter, gente, fica tranquilo. O pessoal de humanas pira, né? E aí, então, eu escolhi o Descartes, né? Se o Sócrates é dono da frase talvez mais importante, né? Que é o sei que nada sei, que é uma frase tão filosófica, né? A segunda frase talvez seja a de Descartes, né? Que é Je pense, donc je suis, né? Ou, se você preferir em latim, não gosta do francês, cogito ergo sum. Ou, se você preferir ainda no português, é o nosso famoso penso, logo existo. Penso, logo existo, né? E aí vamos entender que, tipo, penso, logo existo, que coisa é essa? E a gente vai ficar, então, esse é o primeiro tema da nossa aula de hoje. Gente, eu vou, então, partir aqui para os slides. Qualquer coisa, se vocês não estiverem vendo, não adianta escrever aqui. Se tiver acontecer alguma coisa, vocês abram a câmera, por favor. A câmera não, o áudio, e vocês podem me falar, professor, não passou o slide, ou aconteceu alguma coisa, você caiu, sei lá, qualquer coisa aí, porque eu vou entrar nos slides agora. Beleza? Vamos lá, então, meus queridos, para o senhor Renato Descartes, ou René Descartes. Ok?
Então, gente, Descartes é um homem do século XVI, né, do final do século XVI. Óbvio que o Renascimento cultural tem autores que são anteriores a Descartes. Descartes é conhecido, pode ser conhecido, inclusive, como autor que abre o iluminismo, né, tanto Descartes como Thomas Hobbes. Mas a gente acaba fazendo uma concessão aqui. Eu queria fazer uma abertura para a gente pensar o que é metafísica, o que é o método cartesiano, né, e chegar na dúvida para então a gente ir para as certezas de Descartes do ponto de vista da epistemologia. Professor, eu não entendi ainda o que é isso de epistemologia, de que é isso metafísica. Explica de novo para a gente. Vou explicar de novo o que é isso para vocês. Mas vamos lá, então, Descartes, novidade metodológica e temática, ele traz uma novidade. E essa novidade, obviamente, ela está alicerçada, ela é oriunda de uma compreensão, né, de mundo e de espaço, né, da modernidade. Então, é novidade? Sim, é novidade. Por quê? Porque justamente vai falar de novidade temática do que só aquilo que tinha na Idade Média, que vocês lembram, né? Deus, 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 fé, razão, como conjugar a fé, e aí os nominalismos e toda aquela experiência do medieval passa agora a ter uma postura diferente, que é como conhecer, né? Volta para valores antigos, para temas antigos, o conhecimento, a metafísica, a antropologia, a ética, que eram questões que eram tratadas no período antigo e que foram, de certa forma, misturadas com a teologia no período medieval, tá bom? René, gente, é a mesma coisa que se a gente fosse traduzir o René do francês, é o Renato, né? Então, Renato Descartes, né, ou René Descartes. Percebam aqui que você em francês não pronuncia o S, né? Então fica Descartes mesmo. Olha que lindos cabelos tem o Descartes, né? Que coisa bonita, né? Obviamente é próprio da época que o cabelo, a roupa, a postura, né, de um filósofo do final do século XVI, né, e início do século XVII. Vamos lá. Para Descartes, a ciência necessita de metafísica. Aí você pode perguntar, professor, o que é metafísica? Eu não entendia isso, né? Nunca entendi isso direito, né? A vibe de 200 dias sem lavar o cabelo, início do gruxo, vocês são foda. Mas vamos lá, então. Que é metafísica? Para quem não lembra ainda da metafísica platônica, da metafísica aristotélica, tá? Gente, metafísica vem de metaphysis. Physis, vocês estudaram inclusive com a cosmologia pré-socrática, né? Physis significa natureza. Tá? Meta é aquilo que está sempre para além, que é depois. Depois do quê? Depois da natureza, tá? Então, se a física estuda, lembra lá do primeiro ano, mecânica, que são as forças, as relações, né, entre as massas, mecânica. Segundo ano da física, vocês estudam o quê? Termodinâmica, enfim, calor, e vocês estudam ótica, visão, tá? E se der sorte, estuda ondas também, tá? Movimento harmônico, ondas. Terceiro ano, estuda eletricidade. Mas é só isso que é a física? Não. Astronomia e física, geralmente está no primeiro ano. Tem um bocado de outras coisas que envolvem o estudo dos fenômenos naturais, porque física é natureza. Como entender? Gente, física, de um jeito mais tranquilo, é tudo aquilo que a mão pega e que o olho vê. Professor, eu não vejo eletricidade, mas sente, é um fenômeno natural, tá aí, tá? O que é a metafísica? Se está para além da natureza, é aonde a mão não pega e o olho não vê. Exemplo, professor, então o que estuda a metafísica? Estuda a alma.
A alma, por exemplo, a mão não pega, o olho não vê a alma. A alma é entendida, obviamente, como psique, né, como razão, ou seja, a capacidade que a gente tem do próprio pensar. Então, a epistemologia pode ser considerada episteme, conhecimento, a teoria do conhecer, as teorias sobre o conhecimento, né, podem ser, e a percepção, podem ser parte da metafísica. A realidade em si é metafísica. Tipo assim, professor, como assim a realidade em si? A realidade que existe se eu não existisse. Hã? Como assim realidade que existe sem eu existir? Vocês sabem que, por exemplo, cães, gatos, passarinhos e humanos enxergam o mundo de maneiras diferentes. Alguns com mais cores, outros com menos cores, um com outras formas, de acordo com essa dioptria, com essa fragmentação da luz, com esse movimento ocular, né, com as capacidades dessas células que compõem os meus olhos e os seus olhos. Mas nós sabemos que estas células e as células de, sei lá, um passarinho, permitem que a gente enxergue o mundo de uma outra maneira. A pergunta da metafísica sobre a realidade em si seria: o que é que existe que eu não consigo ver? Pergunta interessante, né? Ou se eu não existisse, o mundo seria aquilo que ele é? Ou o que eu vejo é o que realmente existe? Isso é tema da metafísica. É tema da metafísica, por exemplo, o tempo. Mas não o tempo físico, que é o tempo do relógio. O tempo como ele é sentido no humano, a percepção do tempo, a duração do tempo. E aí tem uma teoria muito legal do Bergson, que é um filósofo contemporâneo, que é o tempo enquanto duração. A gente vai estudar isso no terceiro ano, que pensa o seguinte: por que o tempo passa rápido quando eu faço alguma coisa que eu gosto, e o tempo passa tão devagar quando eu faço uma coisa que eu não gosto, tá? Então, a metafísica é a ciência primeira. É aquela que vai servir como base, fundamento para o saber e para as próprias ciências. Então, o desenho que eu coloquei aqui no slide, eu tenho a metafísica como ciência primeira, que vai ser o substrato, a base, as raízes, da qual vão sair a física, ou seja, o estudo das coisas naturais, e aí, enfim, as outras áreas. Como a gente está falando de século XVI, né? Você pode compreender aqui que nós estamos falando de moral, seriam todas as ciências humanas, a mecânica, nós estamos falando das engenharias ou ciências práticas, e a medicina, que seriam as ciências da saúde e biológicas. Mas a questão é que tudo viria de uma percepção psicológica, de uma percepção metafísica, tá? E aí essa metafísica daria condições para a ciência. E é isso que é a primeira parte aqui dos nossos estudos com o senhor René Descartes. Para ele, a ciência deve se ocupar, abre aspas, apenas dos objetos dos quais o nosso espírito parece ser capaz de adquirir cognição certa e indubitável. Gravem essa expressão do Descartes, certa e indubitável, porque a gente vai ver isso mais para frente, que é o quê? O que, afinal de contas, é certo e indubitável, é que não dá dúvida, né? E que não me dá nenhuma dúvida sobre o que de fato existe. E a metafísica, então, deve prescrever o que o cientista deve buscar. Era uma filosofia da ciência primeira, né? O que o cientista deve buscar? Que problemas são ou não são relevantes a serem estudados? E a que tipo de leis ele deve chegar? E para tal objetivo, digamos, para dizer os limites das ciências, para dizer como a ciência deve se comportar, ou como nós vamos chegar a um dos alvos da metafísica, que é a verdade. Eu falei que a metafísica se ocupa daquilo que a mão não pega e o olho não vê. Então, a metafísica está preocupada com o que é a verdade, como encontrar a verdade, como conhecer a verdade. Ele vai falar, olha, para conhecer a verdade,
é preciso ter um método de investigação, e esse é o grande tema da aula de hoje. Nós vamos pegar, então, entrar dentro de um livro de Descartes chamado O Discurso sobre o Método, que vai apresentar, então, as regras do método cartesiano. E você já conhecia Descartes há muito tempo, inclusive. Você usa ele direto na sua álgebra linear ali, na matemática. Vocês lembram que há algum tempo vocês foram apresentados a um eixo chamado de abscissas, um eixo de ordenadas, e aí estava ali com as coordenadas cartesianas, não é assim? E aí você faz uma função afim, ou da reta, uma função do primeiro grau, e aí a gente foi evoluindo isso, né? Uma função quadrática, uma função do segundo grau, e aí uma função exponencial, uma função logarítmica, e todas essas funções, elas têm uma expressão dentro do plano de Descartes, dentro do plano cartesiano. Então, isso é uma outra característica dos filósofos desse período. Eles não eram apenas teóricos de filosofia, eles eram estudiosos de várias áreas, inclusive Descartes é um dos mais importantes matemáticos e uma das maiores expressões da matemática do século XVI e que vai marcar a maneira como a gente encara a matemática até os dias atuais, né? Vocês estudam a matemática de Descartes, tá? Vocês não, a gente, né? Mas vamos entender, tipo, vamos lá. Como encontrar a verdade? A aula de hoje poderia ter esse assunto, né? Como encontrar a verdade? Usando os métodos cartesianos. Por que ter um método? O método intenta-se, né, busca, tem a função de aprender a verdade, eliminando qualquer esforço mental inútil. E a gente gasta a nossa vida, grande parte dela, né, com esforços mentais inúteis, né? A gente tenta descobrir se as pessoas gostam ou não gostam da gente, né? Você deve ter parado algum tempo na televisão, essas semanas aí atrás, preocupada com a Carla Dias, preocupado se o Arthur estava falando a verdade, quem era a expressão do mal na Carol Conká, e ali, big brodianamente, você estava ali nas questões sobre o que é a verdade das pessoas, absorvido por aquela narrativa, absorvido por aquelas histórias, tentando saber a verdade. E a nossa vida a gente gasta também com um monte de tempo, gasta com relação a isso, né? O que é a verdade das coisas? Essa era a grande piração também, a grande questão de Descartes. Tá? E aí vão ter 4 regrinhas, o método, e é bem simples, então a partir de hoje vocês vão conhecer a verdade, mentira, mas vão entender o que Descartes queria dizer com isso de buscar a verdade. A primeira regra do método é a regra da evidência. O que significa evidência? E aí, palavras do próprio autor. Descartes dizia: não se deve acatar nunca como verdadeiro o que não se reconhece ser tal pela evidência. Ou seja, evitar acuradamente a precipitação e a prevenção, assim como nunca se deve abranger entre nossos juízos o que se apresente tão clara e distintamente a nossa inteligência, a ponto de excluir qualquer possibilidade de dúvida. Então, vamos lá. O que é verdade para o Descartes nessa regra da evidência? Eu só posso aceitar aquilo que não resta sequer a menor dúvida como verdadeiro. Se eu tiver alguma dúvida sobre alguma coisa, aquilo ali talvez não seja a verdade. Professor, dá um exemplo. Vamos lá, então. E a ideia é justamente encher a cabeça de vocês agora com dúvidas. Primeira questão: será que você é filho do seu pai e da sua mãe? Se você tiver um irmão mais velho, talvez ele já chegou em algum momento para você e disse que você foi encontrado no lixão.
ele já fez essa maldade com você, já passou por esse dilema, né, Luna? Então lá, pergunta assim, será que você é filho dos seus pais? Ah, professor, mas eu sou igual à minha mãe, eu sou igual ao meu pai. Mas e será que você não foi fruto de um adultério familiar? Professor, que doideira, está gerando problemas aqui em casa. Não, ué. Será que você pode ter sido clonado também, né, Vinícius? Mas enfim, seu pai é igualzinho ao seu tio. E se na verdade o seu pai é o seu tio? Tcharam! Como ter essa certeza? Porque você não estava lá. Tcharam! Professor, eu vou fazer um exame de DNA. Aí, ali não. E eu vou fazer um exame de DNA. Vai ter um ratinho aqui em casa. Vai falar: ok, ratinho, vamos fazer um exame de DNA para descobrir casos de família, né, Kê? Se eu sou filho do meu pai e da minha mãe. E aí, então, o DNA dá certeza? Aí o Descartes vai falar: e se na verdade, Descartes nem sabe, nunca conheceu o DNA, né? Nós estamos pirando aqui junto com o Descartes, né? Mas será que então faz lá o teste de DNA? Será que esse teste é confiável? Ah, mas o professor ele fala lá que é 99,9% e eu sou estudante de biotecnologia, sou estudante de química e eu confio então nos métodos, né? Aí o Jaropinho ecoando na cabeça. Mas o lance é, vocês se empolgaram, né? O lance é, será que aquele teste também não é uma mentira? Outro ponto. Olha, por que eu tô falando isso? Pensa o seguinte, nós jogamos na fogueira um cara chamado Giordano Bruno, porque Giordano Bruno disse que o Sol era o centro do universo. Óbvio que veio depois Copérnico, veio Galileu reforçar essas teorias de Giordano Bruno, mas nós, enquanto humanidades, acreditamos no sistema geocêntrico ptolomaico durante mais de 1000 anos. Então, se nós, durante mais de 1000 anos, vou chegar a case na Matrix também, mas bem lembrado, se nós acreditamos mais de 1000 anos numa mentira, quem disse que o que a gente acredita como ciência hoje é verdade? Será que nós não estamos, como o Casey coloca, dentro da Matrix? Você está achando que você está no real agora, mas na verdade você está em coma há 10 anos. Você teve um acidente logo depois dessa aula, e o que você está tendo agora é um sonho. Isso tudo que nós estamos vivendo nesse momento faz parte de um sonho da sua cabeça, porque você já está desacordado há 10 anos e você está sonhando com isso. Sabe o que eu já pensei? Alana. Eu acho que eu era meio retardada, coitada de mim. Mas é que eu já pensei uma vez que a gente, na verdade, eu sou muito retardada. Mas tá. Isso eu pensava quando eu era pequena. Talvez, só talvez eu ainda achei isso. Mas eu achava que a minha vida era tipo, na verdade, era um filme, assim. Que eu era o meu personagem. Só que aí eu paro pra pensar, cara, o meu irmão, ele tem uma vida fora do meu filme. Ele tem uma vida dele, que é dele, ele tem os amigos dele. Tipo, ele não é um personagem da minha vida. Tá meio louca a minha teoria, mas tá tudo certo. Inclusive já virou filme já, Ana, isso daí, né? Que é o Show de Truman. Eu recomendo fortemente isso, Beatriz. É o Show de Truman, né? Que é um filme fantástico. Mas, gente, tem vários filmes que retratam essa questão da realidade. Né? Matrix é um excelente filme que coloca isso. Show de Truman é um que passa com Jim Carrey, isso mesmo, que passa por isso. Tem um outro filme do Jim Carrey que é Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, que também é muito, o tópico é muito parecido com esse, que também é um filme excelente. Esse você não gosta não, Lorena, mas enfim, todos esses, na verdade... Ah, Ana, esses filmes são um pouco mais antigos, você acha no Netflix, se não achar no Netflix, tem até no YouTube. Nessas plataformas de streaming aí, você vai achar com certeza. Tá? Mas o grande lance Descartes duvida de tudo aquilo que não pode ter uma certeza
clara, indubitável, que você não pode ter sequer a menor dúvida. Então, a gente entra nisso da piração de isso que eu vivo é real. Então, Ana, esse filme que está passando aí na sua cabeça, esse questionamento, né? Ele está na cabeça de todos nós e nos afeta em um determinado momento e, obviamente, né, foi pensado bem antes da gente, né? Então, os filósofos aí do século XVI também tinham essa perspectiva de achar o que é verdade. Será o que eu vivo, o que eu conheço com os olhos, que eu sinto, né, pelo olfato, pelo paladar, pelo tato, pela audição, ou seja, pelos órgãos dos sentidos, isso que a gente vive é real, né? E aí ele fala, eu só posso aceitar aquilo que é claro e distinto. Como se faz isso? Utilizando da intuição, a mente pura e atenta. O objetivo das outras 3 regras vai ser dar transparência desta mente, fazer com que a mente consiga conhecer o mundo e o humano. Então, se você acha que você é desconfiado, o Descartes é muito mais desconfiado que você. Tanto, gente, que o método cartesiano que a gente tem ali, olha que a perspectiva cartesiana do mundo, né? Entre abscissas, ordenadas, né? Os eixos ali matemáticos, é uma tentativa de matematizar o mundo para tentar ter um pouco mais de certeza sobre aquilo que está ao nosso redor. Então, se você acha que o Bentinho, lá do Dom Casmurro, lá que tinha dúvidas sobre a Capitu, lá na nossa literatura machadiana, era um cara desconfiado, Descartes é o mais desconfiado de todos, tá? Descartes, com certeza, é o mais desconfiado de todos. Vamos lá, segunda, terceira regra. O que são? A regra segunda é a regra da análise. Gente, analise. Lise, gente, vocês lembram da célula? Quando você coloca ela numa solução hipo, né? A célula vai puxar água até que ela pode morrer por lise. Lembra? Morte por lise celular. O que é a morte por lise? É a ruptura da membrana plasmática, né? Então, lise, gente, significa quebra, ruptura. Ana, partes. Análise é cortar em pequenas partes para eu compreender o todo, tá? Então, vocês vão ter essa perspectiva. Por isso que quando o professor pede para você fazer uma análise do texto, você começa ali no lado, ali, escrever o texto, você fala assim, gente, vai ficar maior do que o próprio texto, né? As nossas análises, elas ficam maiores do que o texto, porque você quebra em parte e começa a tentar entender cada uma das pequenas partes. É por isso que você manda o seu sangue para um laboratório de análises clínicas. O que o laboratório faz? Ele pega o seu sangue e quebra ele em partes, para entender o que se passa no seu sangue. Ele vai dividir ali hemácias, leucócitos, plaquetas, plasma, blastonetes. Ele quer entender as partes que vão compor o seu sangue. Por isso que você manda lá o seu cocô lá para fazer análise também, porque quer ver o quê? Qual é a composição desse cocô? Não é se você comeu milho ou não comeu milho, né, cara? Né? É, na verdade, o quê? Se tem alguma ova ali, ou um fragmento de ova de alguma verminose que pode estar fazendo mal para o seu intestino e para o seu corpo. Então, gente, o que o Descartes está promovendo aqui é dizer, olha, primeira regra, eu só posso aceitar aquilo que é claro e distinto, que não resta sequer a menor dúvida. Mas para fazer isso, eu tenho que pegar o mundo, aquilo que eu quero estudar, aquilo que eu quero conhecer, e fragmentar, fazer uma
análise. É dividir cada problema que se estuda em tantas partes menores quantas for possível e necessário para melhor resolvê-lo. Ou seja, a análise conduz à evidência. Nós só chamamos de simples as coisas cujo conhecimento seja tão claro, tão distinto, que a mente não possa dividi-la em número maior, cujo conhecimento seja ainda mais distinto. Ou seja, eu vou para a molécula, eu vou para o átomo do conhecimento, daquilo que eu quero conhecer. Professor, isso já é humilhação. Você parece que é formado em pelo menos 6 áreas. É bio, mate... Ah, Anderson, para com isso, meu amiguinho. Então, Kit, eu quero conhecer aquilo. Então, eu faço a análise. Mas aí o professor de português chegou para você e fala assim, mas você não tem que fazer análise do texto, você tem que fazer a síntese do texto. Síntese, você já sabe que vai fazer o quê? Shirt, vai o quê? Vai diminuir, você vai dar uma sistematizada, você vai fazer o quê? Um resumo. Enquanto a análise fica maior porque eu quebro em partes, a síntese fica menor porque fica em resumo, fica condensada. Então, Descartes fala, primeiro, só vou aceitar aquilo que é claro e distinto. Segundo, vou quebrar em partes para tentar entender as partes atômicas do conhecimento, as partes moleculares, as menor partes do que eu vou conhecer. Terceiro, eu vou organizar numa síntese esse conhecimento, que é a terceira regra do método, é a de conduzir com ordem meus pensamentos, começando pelos objetos mais simples, mais fáceis de conhecer, para elevando pouco a pouco, como que subindo um degraus, step by step, passo por passo, até o conhecimento dos mais complexos, supondo uma ordem também entre aqueles nos quais uns não precedem naturalmente os outros. Ou seja, eu vou fazer uma ordenação, eu vou ordenar o conhecimento. Trata-se, pois, de recompor os elementos em um encadeamento, criando-se assim uma cadeia de raciocínios que não podem deixar de ter correspondência com a realidade. O novo, então, é agora um composto reconstruído, estando inserido no objeto a mediação do conhecimento. Né? Eu era assim quando era pequeno. Eu tinha lá a ideia de chegar ao quê? Olha, meu Deus, quero conhecer o rádio. O que faz o menino curioso? Quebra o rádio, abre o rádio, e você vai olhar ali, olha, isso aqui é o transmissor, isso aqui é o resistor, vai conhecer os circuitos, quebrar o rádio é a análise. O problema é depois na hora de juntar tudo, né? Que sempre sobra um parafuso, sobra uma parte que não deu certo. O que é isso? É a tentativa de síntese. Mas é um mecanismo bom, colocar na mão de uma criança um rádio para ela quebrar, para ela conhecer as peças, entender os circuitos, compreender como aquilo funciona. Na verdade, você só vai conhecer o que o rádio faz conhecendo o rádio por dentro. E aí é bom essa ideia, né, de conhecer as coisas justamente fazendo análise e síntese. Qual que é a quarta etapa do método do método cartesiano? Eu vou fazer um processo de verificação. Eu vou ver se tudo aquilo que eu analisei estava correto. Então, a última regra, então, é o de fazer sempre enumerações tão complexas e revisões tão gerais a ponto de se ficar seguro de que nada foi omitido. Eu vou fazer a prova dos 9. Eu vou ver se a análise e a verificação estavam boas. E aí a primeira verificando se a análise é completa, a segunda verifica se a síntese é completa, e aí ele utilizava a matemática como inspiração do método para busca tornar o que é universal e inapreensível no simples. Só que aí tem um problema, que é qual? O Descartes vai falar assim, olha, mesmo depois de quebrar as partes, tentar entender a parte atômica daquilo que eu estou conhecendo, eu me deparo o quê? Fazendo boas análises e boas sínteses, sempre fica alguma coisa que eu acho que ainda pode ser complicada. Ele chega na dúvida, que é talvez a
primeira grande certeza de Descartes, que o mundo é tão imperfeito e as coisas tão imperfeitas que eu, ao conhecer as coisas, eu sempre vou ficar com alguma dúvida. E aí, então, ele está chamando disso que o centro do método do Descartes, o centro do cartesianismo é a dúvida. E ele vai chamar essa dúvida de dúvida metódica. E aí, você que entrou aqui na aula de hoje, isso era uma pegadinha, e falou assim, pensando que você ia sair aqui depois de uma aula de filosofia bem, eu vou colocar, então, essa dúvida de Descartes na sua cabeça, que vai ficar te atazanando, de certa forma, até a próxima aula. Porque Descartes tem certezas. Penso, logo existo, é uma certeza. Já estou dando um spoiler aqui da próxima aula. Mas o que acontece é, antes de ter alguma certeza, eu tenho dúvidas. E a dúvida é a etapa fundamental, primordial para eu ter conhecimento na filosofia de Descartes. Se eu não tenho dúvida, eu não conheço. Se eu não tenho dúvida, eu não procuro conhecer. E aí eu fico com qualquer e aceito qualquer ignorância como se aquilo fosse verdade. Talvez esse seja um dos grandes problemas do mundo contemporâneo. As pessoas não têm dúvidas daquilo que as outras pessoas colocam no WhatsApp. Eu não estou aqui, óbvio que eu fiz uma brincadeira aqui com a Matrix, com se você é filho da sua mãe, com o DNA e tal, se você não está em coma. Mas as pessoas não têm sequer a menor dúvida de que ivermectina, remédio de verme, faz bem para curar a Covid. Aí você passa o quê? Séculos de estudo para chegar a entender o que é o DNA, ou RNA, né? Nós estamos falando, na verdade, de fragmentos, né? Mas o RNA virótico, entender como que um vírus se descodifica ou cria um processo de codificação para, por meio de transcriptase e tudo mais, né, mas para virar outro vírus, e aí, então, eu aceito simplesmente, sem duvidar, que remédio de verme cura vírus. Aí você fala, hã? Aí você fala assim, azitromicina cura o vírus. Aí você fala, hã? Azitromicina é um antibiótico, Bio é vida. Antibiótico é para bactéria, porque bactéria é viva. Vírus não é considerado vivo. Vocês já estudaram isso, talvez, em biologia, ou vão estudar. E aí você fala, antibiótico vai matar o vírus? Não. O que mata o vírus? Um sistema autoimune corpóreo que vai criar leucócitos, anticorpos, que vão, por conta da vacina, entender o que é aquele vírus e lutar contra o vírus no próprio corpo. Ah, tá bom. Percebem que o nosso mundo tem que ter um pouco de remédio com o Descartes, que Descartes sabe de remédio, para a gente começar, as pessoas, se tivessem essa metodologia cartesiana, começariam a duvidar dessas mensagens do WhatsApp, por exemplo. Né? Será que eu não tenho, então, que me mandaram essa mensagem aqui que é fake news e eu vou acreditar nisso sem duvidar? Então, a dúvida é algo importante para o conhecimento. A dúvida é importante para a verdade. Né? Aí, segundo o meu grupo de família, o abacate é a coisa mais ácida existente, 22 pH para cima ou para baixo, nem sei. Vinícius Massa. Nossa, eu discuti com meu avô porque ele estava defendendo o meme que tive para combater convite. O que mata o vírus? Fumaça de solda, talvez. Vocês são ótimos, gente. Mas né? Talvez ácido clorídrico, né? Um gole de ácido clorídrico, né? Resolva aí.
Gente, complicadíssimo, né? Complicadíssimo. Mas então, Descartes, então, mesmo estando no século XVI, parece ser um remédio para a intolerância e para a ignorância na nossa sociedade atual, porque ele coloca que nós temos que ter, para conhecer a verdade, a dúvida. A dúvida é uma das coisas centrais na vida das pessoas. Não que você vai duvidar de tudo, vai ser o chato do porquê, e vai perguntar e duvidar de tudo, como Descartes fazia. Mas a questão é, eu preciso, para uma higiene mental e para lidar com o mundo que eu vivo hoje, de um pouco mais de certezas. Mesmo que as certezas sejam transitórias, mesmo que daqui a um tempo aquela certeza que a gente tinha hoje, a gente ignora e passa a ter novas certezas. As certezas são meio que transitórias, mas as certezas só mudam e são adquiridas a partir do momento em que eu tenho dúvida. Ok? Ok? Nada como um pouquinho de ácido sulfúrico. professor. Você foi pior do que eu, Eduardo. Fala, Ana. Não, professor, é porque você estava falando desse negócio do Covid e tal. Aí, meu pai, ano passado, ele pegou Covid, né? E meu irmão também. E meu avô ele já tinha pegado. Não, meu avô não, minha avó tinha pegado Covid no hospital, porque minha tia tinha sido internada, um negócio assim. E aí, nisso que meu pai pegou Covid, minha avó também, praticamente na mesma época, assim. Aí meu avô foi na farmácia, comprou cloroquina, aí comprou ivermectina, comprou tudo que tinha direito, tudo. Aí eu fiquei, ai, sério, eu já tinha discutido tanto isso que eu falei, cara, vou me abster, vou ficar quieta, porque, oh meu Deus, já cansei de perder a paciência com isso. É difícil, né? Aqui, ó, o Anderson explica bem aqui no chat o que está sendo esse momento, Ana, que é o quê? Uma grande teoria da conspiração, né? Essa ideia de que vai colocar um chip com a vacina, né, tudo mais. A China criou o vírus em laboratório para matar a população, que sei lá o quê. É muito teoria da enganação, muito teoria da conspiração. Teoria da conspiração ou teoria da enganação, né? Meu ato falho acho que foi proposital. Meus queridos, olha, por hoje, infelizmente, nós acabamos com o nosso tempo. E queria agradecer imensamente a presença de vocês, dizer que vai ser muito legal, mesmo que seja esse momento tão curtinho, e a gente continua, então, Descartes na nossa próxima aula. Fiquem bem, com saúde, com Deus, tudo de melhor para vocês, e a gente se vê na semana que vem, no nosso horário. Talvez a gente precise de uma aula extra, tá bom? Mas a gente vai conseguir, vai dar tudo certo. Professor, Tá bom? E você a gente se vê na próxima. próximo semestre, não? No segundo ano? Você podia, né? Assim. Professor. Essa resposta. Ai, gente, deixa eu fazer assim, ó. Entendeu, gente? Tô com medo agora. Fiquei chateada. Gente, a gente se encontra no terceiro ano, tá bom? Olha, fiquem... melhor que nada, cara. Pelo menos um ano, né? Alguma coisa. Gente, vocês vão enjoar de mim daqui no primeiro mês de história, vocês tendo aula de história e filosofia, como vocês vão enjoar de mim? Professora, a aula de história era a minha melhor aula. Aí quando eu cheguei no primeiro ano, soube que não teria, fiquei triste. Eu também, exatamente. Gente, vocês vão ter, né? Olha, beijo gigantesco, obrigado pelo carinho, tamo junto e a gente se vê na próxima. Valeu? Obrigado você, professor, pela aula. Boa. Tchau, professor. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, professor. Tchau, Tchau, fiquem bem. obrigado. Até a próxima. Tchau, professor. Tchau.